Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de revisão. Hoje iremos revisar ecologia para as chamadas relações ecológicas ou dinâmica biocenótica. É claro que antes de começar a revisão deste conteúdo de ecologia, é importante que você lembre de alguns termos, como por exemplo, as relações quando elas são intraespecíficas, ou seja, são aquelas que acontecem entre indivíduos de mesma espécie. Elas podem ser positivas quando harmônicas ou elas podem ser negativas quando desarmônicas. Elas também podem ser interespecíficas quando acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. E também podem ser harmônicas, trazendo um benefício aos indivíduos envolvidos, ou desarmônica, um ganha e o outro perde. Certo? Então vamos começar aqui os casos, as particularidades de cada um deles nas relações ecológicas. Vem comigo, vamos revisar esse conteúdo que é bem importante para a chamada ecologia. Vem comigo. Iniciando a nossa revisão, olha aqui do lado, ó, as chamadas relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, aquelas que acontecem entre indivíduos de mesma espécie e os dois indivíduos são beneficiados com essa relação. Então, a primeira relação é essa aqui, ó, é a relação chamada de colônia. Percebam o que eu fiz aqui, ó, vai ter em todas as relações, os dois indivíduos saem ganhando, positivo para os dois. O que tem de particularidade essa relação? Os indivíduos que fazem parte de uma colônia são indivíduos anatomicamente unidos e têm uma predominância de uma reprodução do tipo assexuada. Nesse caso, temos colônias de bactérias, colônias de algas, os corais. Um detalhe interessante aqui das colônias é que normalmente quando a gente trabalha o termo colônia não tem divisão de trabalho, ponto. Na grande parte da nossa revisão, tu vai levar contigo que colônia não vai ter divisão de trabalho. Agora, quando a gente trabalha uma sociedade, os indivíduos de uma sociedade, eles são indivíduos anatomicamente separados, a condição anatômica deles leva ao que a gente vai chamar de dimorfismo, ou seja, esse dimorfismo é o que vai caracterizar a forma anatômica dele para a sua função dentro dessa sociedade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a estrutura anatômica do indivíduo que compõe uma sociedade irá determinar a sua função. Na grande maioria, predominando, a reprodução é do tipo sexuada. E a gente deve lembrar nessa reprodução sexuada e exemplos, né, da sociedade, nós temos nós temos sociedades de formigas, cupins, abelhas, vespas. E por último, um caso que é muito pouco comentado, o chamado gregarismo. O gregarismo é uma relação transitória. Os indivíduos eles se encontram, eles trocam benefícios, mas não é obrigatória como lá embaixo, ó, a colônia e a sociedade. Na condição do gregarismo, o que acontece aqui no gregarismo? Os indivíduos podem viver isolado. Por isso a gente diz no gregarismo, né, que ela é uma relação do tipo transitória. Tá? Uma relação do tipo transitória. Logo, os indivíduos, quando eles se encontram, eles trocam benefícios, como, por exemplo, aves migratórias, mamíferos que migram, a relação de proteção que acontece, por exemplo, nas zebras, né, por serem dicromadas. Então, uma série de relações aqui que pode acontecer, tá? Na reprodução, cardumes de peixes, enfim. Uma série de relações, reprodução, proteção, migração, alimentação. Todas essas características levam ao gregarismo, os indivíduos eles se encontram, trocam benefícios e depois vivem a sua vida. Certo? Então essa foi a primeira parte da nossa revisão de relações ecológicas, tá aqui ela, relação intraespecífica de forma harmônica. Colônia, sociedade e gregarismo. Vamos para a próxima relação. Seguindo a nossa revisão de relações ecológicas,
Claro que a gente continua aqui nas relações intraespecíficas, mas agora desarmônicas, certo? Nessas relações desarmônicas, um indivíduo ganha e o outro perde na relação. Mas o que acontece? A primeira relação intraespecífica desarmônica é a chamada competição. Pelo que os indivíduos podem competir? Eles podem competir, então, por território, por alimento, por parceira sexual. Então, normalmente, o que acontece nesse tipo de relação é que ocorre uma disputa por recursos, certo? Que não existe numa quantidade, como está escrito aqui na tela para você, numa quantidade suficiente para todos os indivíduos. Então, alguns deles vão se sobressair e irão ganhar nessas relações. Claro que a gente deve lembrar que nas relações intraespecíficas desarmônicas para a competição, existe a teoria da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, que fala que dois indivíduos não conseguem coexistir sobre o mesmo nicho por muito tempo, porque com o tempo esses recursos tendem a ficar escassos e aí começa a acontecer a competição. Conforme a seleção natural, o mais forte terá sucesso. A segunda parte, então, que a gente tem aqui dentro é o chamado canibalismo, tá? Esse canibalismo que está aqui embaixo, ó, o canibalismo é uma relação alimentar. No canibalismo, o que acontece é quando um indivíduo, ele mata outro, certo? Da sua mesma população para se alimentar. Então isso acontece muito, por exemplo, com insetos, como o exemplo que a gente está vendo lá embaixo, ó, o exemplo do louva-a-Deus, que após a cópula ele se alimenta, a fêmea se alimenta do macho. Acontece também com aracnídeos como a viúva negra, acontece com peixes, acontece com répteis, acontece com mamíferos. Então existe uma gama enorme de animais que praticam o canibalismo. Certo? Então, o indivíduo ganha, o outro perde nas relações ecológicas que são do tipo intraespecíficas desarmônicas. Agora iremos falar nas relações que são interespecíficas, ou seja, aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Espera aí, ó, pega um detalhezinho agora. Quando a gente falou agora recentemente sobre as relações intraespecíficas, elas acontecem entre indivíduos de mesma espécie, e isso tem que ser para um determinado local, lá nos níveis de organização, o termo mais adequado é população. Aqui, nas relações interespecíficas, o que acontece entre indivíduos de espécies diferentes, mas para se relacionar, eles devem estar numa mesma região. Ou seja, nos níveis de organização, o termo mais adequado é comunidade ou biocenose. Bom, quais são essas relações interespecíficas agora harmônicas? Primeira delas, lá no fundo, ó, o chamado mutualismo. O mutualismo, olha só a importância do que eu vou colocar agora aqui, tá? O mutualismo, ele é uma relação obrigatória, certo? Uma relação obrigatória que leva à sobrevivência dos indivíduos que estão relacionados. Como, por exemplo, o que acontece entre ruminantes e micro-organismos que vivem no seu estômago produzindo celulase, a relação dos líquens, que são algas e fungos, das micorrizas, raízes de plantas e fungos, enfim, isso é um mutualismo do tipo obrigatório, não tem como fugir deste tipo de relação, certo? Porque ela é obrigatória. Temos também aqui dentro as chamadas relações, certo? Quando elas são a chamada protocooperação. Numa protocooperação, os dois participantes, eles podem viver, olha a importância do que eu vou colocar agora, eles podem viver de modo independente. O que acontece? Os participantes da relação da protocooperação, quando eles se encontram, eles trocam benefícios. Então, a protocooperação, ela pode ser transitória. Como acontece, por exemplo, no crocodilo e na ave palito, certo? Também como acontece nesse caso do crocodilo ficar com a boca entreaberta, a ave palito ir lá dentro da boca dele, comer os restos de comida que ficam entre os dentes. O crocodilo se vê livre daquele alimento entre os dentes, né, recebe um serviço dentário, e a ave palito, ela ganha em alimento.
certo? Bom, se na tua prova não tiver, por exemplo, caiu um exemplo esse exemplo aí do crocodilo da ave palito, e daí tu vai nas alternativas e não tem a alternativa protocooperação. O que tu vai assinalar? Tu vai assinalar mutualismo. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque a protocooperação, ela pode ser também chamada de mutualismo, só que facultativo. O mutualismo em si é obrigatório, mas a protocooperação, como ela é transitória, ela é facultativa. Então tem esses dois nomes, protocooperação ou mutualismo, também sendo chamado de mutualismo facultativo. Os dois próximos aqui, olha que interessante, o comensalismo e o inquilinismo são relações, eu vou fazer só para o primeiro aqui, tá? São relações onde um indivíduo ganha e o outro é nulo, ó. Um indivíduo ganha e o outro é nulo. O interessante desses casos aqui é que o comensalismo trata-se de uma relação alimentar, onde uma espécie se aproveita dos restos alimentares de outra espécie, mas não causam prejuízo. E é o exemplo que a gente tem aqui para o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixe que vive na região dorsal da grande maioria dos tubarões, próximos à boca. O tubarão vai comendo, os restos de comida vão caindo e ele vai comendo esses restos de comida, tá? Cuidado com o contexto da questão. Tu quer ver como? Você é acostumado a trabalhar com o tubarão, certo? Na condição, certo? Da rêmora prestando um comensalismo ali. Só que se eu disser para você que esse tubarão, a rêmora ganha alimento e o tubarão ganha, olha só, botei uma vírgula agora, ganha em geolocalização, porque as rêmoras ajudam eles a se localizarem. O que acontece agora? Eu saio de um comensalismo e jogo esse exemplo para uma protocooperação. Então tem que cuidar muito, né, no contexto das questões. Tá? Mas esse exemplo que eu dei agora, o tubarão é nulo e a rêmora ganha comensalismo. E o último deles é o chamado inquilinismo, certo? Onde o indivíduo chamado inquilino, ele ganha, né, com o outro que será uma planta hospedeira ou um indivíduo hospedeiro, um animal, se associando sem lhe causar prejuízo, como acontece no epifitismo de uma bromélia, sobre uma araucária. A bromélia seria um inquilino, certo? E a araucária seria o seu hospedeiro. Tá bom? Então, a bromélia ganha e a araucária é nulo. Certo? Então, essas foram as relações interespecíficas de forma harmônica. Chegando na última parte da nossa revisão de ecologia para as relações ecológicas, olha o que a gente tem aqui do lado, as chamadas relações interespecíficas, repetindo, as relações interespecíficas na condição desarmônica. Um ganha, o outro perde. Quando a gente sabe que um ganha e o outro perde, é importante a gente ver o sinal, ó, positivo, negativo. Pois bem, a primeira das relações vai ser chamada de predatismo, tá? O predatismo ele ocorre quando? Quando um indivíduo chamado de predador, ele faz o quê? Ele acaba capturando e se alimentando, ele mata outro organismo, certo? Que a gente vai chamar este outro organismo de presa, com a condição de alimentação, certo? E isso ocorre, por exemplo, com as chamadas zebras, o crocodilo e a zebra, certo? Isso no reino animal acontece entre muitos indivíduos, certo? Claro que existem as técnicas de predatismo, né, como a camuflagem, o mimetismo. O predatismo ele é importante porque ele faz um controle populacional. Quando é retirado um predador de um nicho ecológico, a condição das presas ela se eleva muito e leva um desequilíbrio ambiental. Tudo isso você deve lembrar na hora de estudar, certo? E revisar. O próximo tipo de relação é a chamada competição. Dani, mas a gente não falou em competição recentemente dentro das relações intraespecíficas? Sim, mas também existe a relação de competição quando é entre indivíduos de espécies diferentes. E isso acontece quando? Quando os indivíduos apresentam o mesmo nicho, tá? Em condições que é muito semelhante às suas necessidades. Aí eles vão competir, como por exemplo o que acontece com o gado e os insetos na condição de
herbivoria. Deixa eu só melhorar isso aqui. O gado e os insetos na condição de herbivoria, tá? Tem um detalhe que é importante eu colocar aqui para você agora, na revisão é o seguinte, na competição, vou colocar até com outra cor aqui para tu lembrar, vou colocar em preto, tá? Na competição, se o indivíduo ganha e o outro perde na relação, é positivo e negativo. Porém, se a questão de vocês falarem só assim, ó, ocorreu uma competição entre indivíduos de espécies diferentes, ou aconteceu uma competição entre indivíduos de mesma espécie, como é que tu vai saber quem é positivo e quem é negativo? Se a questão não mostra isso para você, tu tem que fazer o seguinte, negativo para os dois. Por quê? Porque a competição é uma relação desarmônica, independente se de mesma espécie ou espécie diferente. Repetindo, se a questão não te mostra quem está ganhando e quem está perdendo com a competição, tu não tem como determinar, tá bom? Agora, temos aqui o chamado parasitismo, né? No parasitismo, um indivíduo chamado de parasita, o que ele faz? Ele vive às custas, ele se alimenta do corpo de outro indivíduo chamado de hospedeiro. Tá bom? Lembra que no parasitismo existe o endoparasita, que é o nosso exemplo aqui, que é aquele que vive dentro do corpo, como a tênia e o homem, a tênia parasita, o homem hospedeiro. Existe o ectoparasita, que é, por exemplo, a pulga, o carrapato, o piolho. Existem os parasitismos vegetais. O hemiparasita que suga a seiva bruta e o holoparasita que suga a seiva elaborada. Seguindo, temos aqui o esclavagismo. O esclavagismo é quando o indivíduo ele acaba se aproveitando das atividades, do trabalho ou do produto produzidos por outros indivíduos. Como é o caso do pulgão e das formigas. O que acontece com o pulgão e com a formiga? A formiga se alimenta, né, da seiva retirada, o pulgão se alimenta da seiva das plantas. E o que acontece? A formiga se aproveita dessa atividade porque ou ela se alimenta sob substância açucarada, que o pulgão retira da planta, ou ele aprisiona o pulgão, tá? Por último, temos aqui o amensalismo, certo? O amensalismo também chamado de antibiose, tá? O esclavagismo pode ser chamado de sinfilia. No caso do amensalismo ou antibiose, o que acontece é que um indivíduo ele acaba secretando substâncias, a finalidade não é matar, tá? Não é matar, mas o que ele pode fazer? Ele pode inibir ou impedir o desenvolvimento de outra espécie. Isso pode levar à morte, certo? Então, a gente tem, por exemplo, fungos do gênero Penicillium, que produzem a substância que é a penicilina, que impede o desenvolvimento, por exemplo, de bactérias, né? Hoje utilizado, né, nas condições de antibióticos. Certo? Então foi a nossa revisão das relações ecológicas. Agradeço por você chegar até esse ponto do nosso vídeo de revisão. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau, até mais!